Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os movimentos respiratórios. Aí assim, quando a gente fala dos movimentos respiratórios, significa que a gente vai mostrar o trabalho do sistema respiratório. Aí tu pode dizer assim, tá Andrei, e como vai ser o trabalho do sistema respiratório? Veja, o trabalho do sistema respiratório é exatamente o trabalho da entrada do ar, você vai ter a captação do ar e também você vai ter a saída do ar. Aí o que é que vai acontecer? Olha para o esquema, tá? Agora sim, não olha pro esquema e fica achando ele lindo e vai querer copiar, não. Deixa eu explicar tudo que no final tem tempo para tu copiar. Presta atenção. Olhem para esse primeiro esquema aqui. Esse primeiro esquema é o esquema do primeiro movimento respiratório, ou seja, do movimento de entrada. Presta atenção, o ar ele é inalado. Você vai estar fazendo, eu vou estar mostrando, na verdade, a entrada do ar. Essa entrada do ar é o que a gente chama de inspiração. Vou dizer novamente, tá? Esse primeiro movimento que eu vou falar é a inspiração. Aí o que é que acontece? Quando esse ar entra, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, eu vou ter um trabalho muscular nessa caixa torácica aqui para ajudar a entrada do ar. Andrei, qual vai ser esse trabalho muscular? Presta atenção. Eu preciso que vocês não esqueçam que nesses movimentos respiratórios a gente vai trabalhar com a musculatura intercostal e a gente vai trabalhar com uma musculatura chamada de diafragma. Aí o que é que acontece? Presta atenção. Para o ar entrar, vocês há de concordar comigo que eu vou ter que dar espaço aos pulmões. Porque o que é que acontece? O ar ele vai ter que entrar. Então os pulmões eles vão ter que encher. Para esses pulmões conseguirem se encher de ar, presta atenção. Essa caixa torácica vai ter que aumentar o tamanho. Aí o que é que acontece? Para essa caixa torácica aumentar o tamanho e dar espaço para os dois pulmões conseguirem crescer, olha para cá. O diafragma, que é uma musculatura laminar que a gente tem nessa parte de baixo aqui da caixa, esse diafragma ele vai se contrair. Quando ele se contrai, ele vai se contrair, ó, para baixo. Ei, ele se contrai para baixo. E a musculatura intercostal, que é a musculatura das costelas, elas também vão se contrair, sendo que elas se contraem, ó, para cima. Então, a musculatura intercostal indo para cima e o diafragma se contraindo para baixo, você vai aumentar o tamanho da caixa. Aumentando o tamanho da caixa, você vai dar espaço para os pulmões conseguirem crescer. Aí o que que acontece? Você vai dizer que para esse ar entrar, a pressão intratorácica, presta atenção agora, viu? Ei, olha para mim. A pressão intratorácica, ela vai ter que estar menor do que a pressão extracorpórea. Ou seja, a pressão extracorpórea vai estar maior. Aí o ar entra. Quando o ar entra, os pulmões ó, conseguem inflar. É só você fazer assim. Imagine agora, você para o que você está fazendo agora e olha para mim. Imagine que eu digo assim, ó, você vai sentir isso. Você chega lá e digo, ó, inspira o ar e segura. Aí tu vê, inspira e segura, ou seja, respira fundo e segura. Aí tu quando você respira fundo e segura, você sente que essa caixa torácica ela tá subindo. Por que ela tá subindo? Porque essa musculatura intercostal, ela sobe, esse diafragma, presta atenção, vai para baixo, você aumenta o espaço. A partir do momento que você aumenta o espaço, a pressão interna diminui. A pressão externa aumenta, aí o ar vai e entra. Esse movimento aqui é o movimento que a gente chama de movimento de inspiração. Aí você pode dizer, tá, Andrei? E quando tu manda a gente segurar e depois manda soltar? Segura, aí o cara solta aí. Bota o ar para fora. Essa coisa de você botar o ar para fora é exatamente o movimento de expiração. Quando você exala o ar, você está expirando. Aí você pode dizer, Andrei, e como é que eu vou fazer essa expiração? Vai ser exatamente o contrário da inspiração. Porque o que que acontece? Olha, na expiração, você vai ter que dar uma ajudinha para os pulmões. Você aperta os pulmões para o ar sair com mais facilidade. A partir do momento que você aperta os pulmões, a pressão interna vai ficar maior do que a pressão extracorpórea. Aí o danado do ar, ó, ele sai. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer, presta atenção, como é que eu vou fazer para esse ar sair? Como é que eu vou fazer para eu aumentar essa pressão da caixa? Ei, olha para mim.
Para você aumentar a pressão disso aqui, o diafragma, que estava contraído para baixo, ele vai relaxar para cima. O diafragma relaxa para cima. E a musculatura intercostal, que tinha contraído para cima, vai relaxar, melhor dizendo, para baixo. Quando essa musculatura, relaxa para baixo e o diafragma, presta atenção, relaxa para cima, você aperta os pulmões, porque você vai diminuir o tamanho da caixa torácica. Aí o que acontece? Quando você aperta os pulmões, a pressão interna fica maior do que a pressão externa. O ar ele consegue sair. Então, esse movimento de saída é o que a gente chama de expiração. Agora, não pode esquecer, tanto na inspiração quanto na expiração, nós vamos ter a participação tanto do diafragma quanto da musculatura intercostal. E uma dica, sempre que for inspiração, você vai ter contração. Sempre que tiver expiração, você vai ter relaxamento. E outra coisa, tá? Quando o ar ele entra no nosso corpo, lembre que a gente vai usar o oxigênio. Só uma coisa para vocês não esquecerem. Deixa eu contar esse segredo. O oxigênio que entra na inspiração, mais ou menos 95% do oxigênio que entra na inspiração, ele vai ser distribuído para todas as partes do corpo, agarrado com a hemoglobina. Lembrem que a hemoglobina é uma proteína produzida pelas hemácias. Então, quando você inspira e o oxigênio ele entra, presta atenção, o oxigênio ele vai ser distribuído para todas as células agarrados com a hemoglobina, formando um composto chamado de oxihemoglobina. Agora, na hora que você vai botar para fora, na hora que você tem a expiração, a gente sabe que o principal gás que a gente bota para fora é o CO2, é o gás carbônico. Aí o que acontece? Para o gás carbônico sair de todas as partes do corpo, porque assim, aonde você tem uma célula produzindo energia, significa que você tem uma célula fazendo respiração aeróbia. Ou seja, você tem uma célula usando oxigênio. Toda vez que você usa oxigênio, a célula produz CO2, sendo que esse CO2 ele tem que ser colocado para fora. Andrei, esse CO2 ele vai ser colocado para fora como? No mecanismo da expiração. Como é que ele chega até os pulmões? Por exemplo, como é que o CO2 que é produzido no pé vai sair nos pulmões aqui em cima? Lembrem que a principal forma de transporte do CO2 do corpo para os pulmões vai ser na forma de bicarbonato. Mais ou menos 70% do CO2 que vocês produzem no corpo de vocês chegam no pulmão, ou melhor, chegam nos pulmões para sair do corpo na forma de bicarbonato. Aí você pode dizer, tá, e os outros 30%? Mais ou menos de 25% do CO2 vai chegar nos pulmões junto com a hemoglobina, formando um composto chamado de carbohemoglobina, e mais ou menos 5% do CO2 chega nos pulmões dissolvidos, transportados diretamente pelo plasma sanguíneo, tá? Não pode esquecer disso. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas eu já ouvi um composto chamado de carboxihemoglobina. Se você pegar esse termo carboxihemoglobina, você tem que tomar muito cuidado, porque isso aí não tem nada a ver com o CO2. Isso tem a ver com o CO, com o monóxido de carbono. E lembrem, tá? Monóxido de carbono mais hemoglobina é uma mistura que pode matar, porque a partir do momento que o monóxido se junta com a hemoglobina e forma o que nós chamamos de carboxihemoglobina, ele não solta mais essa proteína. Aí você vai perder a capacidade de transportar oxigênio e possivelmente você pode chegar a óbito por causa de uma asfixia, tá? É o que a gente chama de envenenamento por monóxido. Se liga nisso, tranquilo? Então, resumindo, pegou os movimentos respiratórios, a inspiração é a entrada, e a expiração é a saída. Querem tirar foto, né? Gostaram, né? Então eu vou sair daqui para tu armar o esquema no caderno, tá? Valeu!